Olá! 12 anos da Lei Maria da Penha. Crimes de lesão corporal, feminicídio, tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva. Em 2006, a luta de uma farmacêutica cearense agredida a ponto de ficar paraplégica depois de levar um tiro do marido inspirou a criação da lei sancionada em 7 de agosto daquele ano e estabeleceu medidas para a proteção de mulheres vítimas da violência e uma punição rígida aos agressores. A lei também encorajou as vítimas a denunciar esses agressores, mas ainda não é o suficiente. No Brasil, uma investigação por feminicídio é aberta a cada 3 horas. A taxa de feminicídio, que é o assassinato motivado pelo simples fato de as vítimas serem mulheres, é a 5ª maior do mundo, segundo a ONU. Em Campinas, de acordo com a Polícia Civil, desde março de 2015, quando a lei que tipificou o feminicídio no Código Penal entrou em vigor, foram registrados 60 assassinatos de mulheres até abril deste ano, dos quais 39 foram tipificados como feminicídio. E é sobre a Lei Maria da Penha e feminicídio que o Questão de Ordem conversa hoje com a Patrícia Ferreira Filizola, que é a psicóloga do CEAMO, o Centro de Referência e Apoio da Mulher em Campinas, também com a doutora Lúcia Helena Octaviano, que é voluntária do SOS Ação Mulher e Família, e com o vereador Permínio Monteiro do PV. E a Câmara de Campinas tem uma comissão da mulher e diversos parlamentares articulam propostas para que a mulher seja protegida. Recentemente, uma moção do vereador Carlão do PT apelou ao Congresso Nacional para que uma dessas ações aconteça. Em vigor há 12 anos, a Lei Maria da Penha, instituída para efetivamente proteger as mulheres contra situações de violência, vem acompanhando as mudanças sociais. Ainda assim, de acordo com dados computados pela Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, nos primeiros 7 meses deste ano, foram recebidas quase 80 mil denúncias de abuso sexual, homicídio, cárcere privado e outros tipos. Na última reunião ordinária da Câmara de Campinas, o assunto foi tema de uma moção de autoria do vereador Carlão do PT. O documento apela ao Congresso Brasileiro para a instituição do Programa Nacional de Locação Social das Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. É preciso a gente empoderar as mulheres, dar condições delas poderem se defender tendo possibilidade de sair de perto do agressor. Muitas vezes, em função de uma difícil situação econômica, as mulheres acabam sendo vítimas de violência, acabam tendo que ficar dentro de casa, ainda ao lado do agressor. E este programa possibilitaria que algumas mulheres, por falta de vagas em abrigos, elas poderiam locar um imóvel, mas sair de perto do agressor. Sobre o programa, Carlão do PT destaca a importância. Ele ajuda a aumentar a proteção. Eu acho que de fato vai ajudar a combater, por uma parte, na educação, na outra parte, é não deixar com que esses crimes as pessoas não sejam punidas. Nós precisamos, então, aumentar o número de delegacias de mulheres, deixar as delegacias abertas 24 horas, inclusive final de semana, para que a gente possa ter agilidade no combate à violência doméstica. O vereador aproveitou a data para sugerir que a Prefeitura de Campinas saia na frente nessa ação que vai se juntar a outras de proteção à mulher vítima de violência doméstica. Para que Campinas possa ser pioneira, lançar esse programa para que a gente possa fazer que ele aconteça em todo o Brasil. Bom, e a gente vai conversar sobre essas e outras ações aqui. Patrícia, a gente está falando aí a respeito de uma ação que o vereador, inclusive, pede que Campinas seja a primeira a ter esse serviço de locar um imóvel para a mulher que precisa se afastar aí do seu agressor. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar nesse tema exclusivamente, dos programas que Campinas tem em relação à proteção à mulher. Seja bem-vinda. Obrigada, Mina. Bom, Campinas conta com uma casa-abrigo, né, que são para os casos de mulheres que se encontram em situação de risco de morte ou risco de sofrer uma violência física, né? O encaminhamento é feito através da Delegacia da Mulher
E a gente conta também com a Guarda Amigo da Mulher, que é um programa de proteção da Guarda Municipal, que acompanha e faz ronda das mulheres que têm medida protetiva. Certo. Daqui a pouco, então, a gente vai falar um pouquinho mais. E o SOS, Ação Mulher e Família, Lúcia, de que forma ele atua também nessas questões de proteção à mulher aqui em Campinas? Seja bem-vinda. Obrigada, Mirna. O SOS faz atendimentos de porta aberta, digamos assim, para mulheres, agressores, familiares de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, tem atendimentos gratuitos, psicológicos, sociais e orientação jurídica para a mulher que se sente em algum risco ou em algum envolvimento que ela considere que seja violento. Tá certo. Então, vereador, o senhor também ultimamente tem inclusive usou a tribuna também no dia que foi o dia 7 de agosto para falar sobre essa importante lei e também de fazer um alerta a respeito desse problema que cada dia a gente parece que a gente vê mais notícias, infelizmente, a respeito de feminicídio. Exatamente, Miriam. Nós temos que ter essa preocupação. A violência doméstica contra a mulher cresce muito hoje em dia e a gente vê em cima de estatísticas com o crescimento extraordinário em cima disso. E a Câmara Municipal tem a obrigação e o dever de estar intervendo em relação a isso daí, fazendo pedidos ao governador do estado, ao prefeito, que se mobilize de alguma forma para estar auxiliando na questão do abrigo, como ela falou, e também podendo auxiliar SOS Mulher, que é muito importante para o acolhimento da mulher. Estive recentemente na DDM, ao lado da seccional, que é a segunda delegacia da mulher, onde houve a inauguração da delegacia e também estive no dia onde comemora os 12 anos da Lei Maria da Penha. E podemos ver algumas ações ali da delegacia muito importantes e que vêm a contribuir contra a violência da mulher. Tá certo, então. Agora a gente já que falou da Delegacia da Mulher, de forma geral, o Brasil conta com 114 varas ou juizados especiais de violência doméstica e familiar. Existe ainda 369 delegacias especializadas e 131 núcleos, postos ou seções de atendimento à mulher. Campinas tem 2 delegacias que funcionam de segunda a sexta em horário comercial e desde maio passou a contar com uma vara especializada da Justiça para reivindicar direitos e entrar com processos judiciais, que seria a 14ª no estado de São Paulo. No entanto, a gente já conversou aqui em outros programas e vê vários vereadores, inclusive, também falando sobre isso, a questão de uma delegacia, apesar desse avanço que o senhor acabou de dizer, vereador, de uma delegacia da mulher funcionar aos finais de semana. Por que essa questão do final de semana é tão importante, doutora Lúcia? É muito importante, principalmente porque no final de semana a família costuma estar em casa, costuma-se ter mais acesso a álcool, por exemplo, ficarem mais juntos. E é onde as coisas acontecem, né? É quando as coisas acontecem. Não só final de semana, né, seria necessária a delegacia, como uma delegacia 24 horas, porque também durante a madrugada, durante a noite, muitas violações acontecem e a delegacia especializada não está ali à disposição. E ela ainda é uma delegacia comum. No final de semana ou à noite, não teria esse respaldo que ela tem na Delegacia da Mulher? É diferente, né? Porque a Delegacia da Mulher é para ser uma delegacia especializada e então o recebimento dessa mulher é para ser feito de forma diferente. O acolhimento, o entendimento da situação da mulher é para ser vista com outros olhos. Sim. Agora, Patrícia, a gente fala, segundo o Conselho Nacional de Justiça, até o final de 2017, havia um processo judicial de violência doméstica para cada 100 mulheres brasileiras.
Mas por quê? Após tantos avanços, a gente está falando dos 12 anos da Lei Maria da Penha, o reconhecimento em 2015 da violência, do assassinato de mulheres como feminicídio, mas por quê? Apesar desses avanços, os casos de violência continuam tão altos. E qual seria o primeiro passo, então, para uma mulher se defender desses atos violentos que são cometidos muitas vezes por seus parceiros? Tem várias perguntas aí numa só, né? A primeira você falou por que isso tem aumentado apesar da lei, né? Apesar da lei, Quando a lei veio, e até hoje, assim, a gente está usando parcialmente da Lei Maria da Penha. Ou seja, a gente está fazendo uso da lei apenas em caráter punitivo, né? A lei, só que ela pressupõe uma série de outras coisas que ainda a gente não tem, né? Então, o Centro de Referência da Mulher nós já temos aqui no município, temos o CEAMO, temos o SOS, né, que é uma ONG que também trabalha com essa temática, mas nós ainda não temos, por exemplo, um Centro de Referência do autor de agressão, que é uma coisa que em conjunto com a sociedade civil, o SOS inclusive está à frente disso, e a gente espera que até o final do ano a gente concretize esse Centro de Referência de autor de agressão. Por que isso é tão importante? Porque existe uma questão cultural que leva o homem a praticar violência na mulher, assim como essa questão cultural faz com que a mulher aguente essa violência, muitas vezes até a morte, né? Então isso precisa ser, a gente trabalha muito com as mulheres em grupo sobre essa questão de por que se manter numa relação violenta, porém o homem ele não tem escuta, então ele não é trabalhado, então mesmo quando a mulher consegue se libertar deste autor de agressão, ele acaba fazendo uma outra vítima, né? Sim. Então isso se faz com urgência a implementação desse centro de referência, porque no Estado as experiências que a gente tem têm sido muito positivas, no sentido de diminuir em 70% as reincidências, tá? Então, isso onde tem o centro de referência do autor. Exatamente, que geralmente ele é vinculado a uma vara especializada e agora a vara chegou esse ano, então geralmente é o juiz que faz o encaminhamento para esses centros de referência, né? E a outra questão que é a mais importante e é a qual a gente está muito atrasada, que é a questão da educação. Né? Então, não é levado para as escolas tanto a lei quanto o debate sobre a questão da violência. Então, os adultos que praticam a violência hoje foram crianças, foram adolescentes e nunca tiveram a oportunidade no decorrer da sua vida escolar de falar, de debater, de conhecer sobre a temática da violência e principalmente sobre a lei. Certo. Né? Seria, então, vereador, de forma, já que a Patrícia tocou aí na questão da educação, mais um tema transversal para ser tratado na escola? Com certeza, é importante porque, no meu ponto de vista, entra aí a questão da prevenção. Então não entra na questão punitiva, como ela falou. E também agregando a fala dela em relação ao centro de referência aos homens, né, seria muito importante existir um na cidade de Campinas, pelo fato de existir essa estatística na capital paulista, de 70% de diminuição. Então seria uma forma de orientar os homens a se conscientizar e ter essa sensibilidade em relação a não agressão às mulheres. Eu queria complementar aqui em relação ao dia que eu estive na segunda DDM e eu tive a felicidade e a oportunidade de ver uma peça teatral da Guarda Municipal. Não sei se você teve oportunidade de assistir. Mas é muito importante, eles foram treinados pela Cia Santo, que é uma companhia teatral da cidade, e uma guarda municipal e mais 3 guardas municipais, 2 guardas municipais femininas e 3 masculinas. Fizeram lá uma apresentação muito importante, e é tudo realidade ali que eles estavam mostrando. A gente tem uma convivência, né, na periferia, a gente vê muita coisa que acontece, e ali parece que era uma televisão que estava mostrando, Mirna, por incrível que pareça. São coisas que o marido acaba chegando alcoolizado e aí ele vai questionar sobre... A peça era mais ou menos assim, sobre a janta que a mulher ainda não tinha feito, aí o filho acaba intercedendo, ele agride o filho, aí a mulher vai querer defender o filho e o homem acaba agredindo a mulher. E aí onde eles acabam chamando ou a polícia ou a guarda municipal para estar atendendo a ocorrência ali no primeiro momento. Né? Tá certo, então... Lúcia, qual a experiência, então, lá do SOS, Ação Mulher e Família, quando se fala no atendimento ao agressor? Como seria isso e de que forma é possível
ele não repetir essas ações ou no próprio relacionamento ou num futuro relacionamento que seja mais para que, como a Patrícia mencionou, a gente tenha aí uma redução importante nos casos. Existe um projeto que está sendo elaborado, mas já faz muito tempo que no SOS tem esse tipo de discussão. Tem, inclusive, alguns homens que espontaneamente vão ao atendimento nos dias de hoje, mas daí é o acompanhamento psicológico, né? O projeto está mais voltado a discussões sobre o tema, discussões culturais, e é isso que faz a diferença, né? Que pode fazer a diferença. O homem entender que, no fundo, ele também é vítima de uma sociedade que impõe papéis masculinos e femininos, e nos papéis masculinos impostos se concentra muito a violência, né? Porque é uma forma de obtenção de poder. Então, o homem tendo que exercer o poder e não conseguindo de outra forma, muitas vezes o exerce por meio da própria violência. Então, as discussões e o espaço para que ele trate sobre isso, trate sobre seus componentes familiares. Afinal de contas, todos nós temos uma história e, normalmente, a violência também se refletiu na história de quem hoje em dia é o agressor, né? Então, é esse tipo de espaço que pode promover discussões, orientações e entendimento de que a violência não vale a pena. Tá certo. Então, Patrícia, você falou inclusive de mulheres que suportam por anos essa violência, mas por quê? O ato de denunciar e, de fato, terminar o relacionamento com o agressor passa por uma longa, complexa e conflitiva tomada de decisão? É verdade. Então, como eu falei, existem questões culturais que prendem a mulher nesse casamento. Muitas vezes a mulher, desde a infância, ela é preparada para o casamento. É como se fosse o maior projeto de vida. E isso eu falo assim com muita tranquilidade, porque as mulheres referem isso cotidianamente para a gente. De que meu projeto de vida era o casamento, era ter uma família. Então, quando as coisas ruins vão acontecendo... Independente da classe social. Independente da classe social. É claro que, como a gente é um serviço público, a maioria das mulheres que nos chegam são de classe mais baixa, né? Raramente a gente tem uma mulher de poder aquisitivo melhor, porque elas usam a rede particular, né? Mas o fenômeno da violência doméstica, ele é absolutamente democrático, ele acontece em todas as camadas sociais igualzinho e na mesma frequência, né? Porque existe uma questão, como eu estava falando, cultural. O homem, ele casa, é como se ele tivesse a certeza de que a partir daquele momento a mulher é objeto de posse dele. Então, ele que vai dizer para ela o que ela tem que fazer, o que ela tem que vestir, como ela tem que se comportar. E aí, enquanto a mulher está boazinha, aceitando quietinha isso, o casamento aparentemente está bem. A hora que ela começa a se colocar, não quer ser tratada, como disse uma mulher, como um pet, um animal de estimação, deita, deita, rola, rola. A hora que ela se impõe, geralmente é quando a violência acontece, né? Que eles não aceitam isso. E a mulher, ela raramente ela vai procurar ajuda numa primeira violência, porque ela tem a ilusão, ela alimenta uma expectativa de que aquilo vai mudar. Por quê? Porque existe um fenômeno que a gente trabalha em cima disso, que se chama o ciclo da violência de gênero. Quando o homem descarrega a agressão, o segundo momento da violência é o arrependimento dele, o pedido de desculpa, as promessas de que eu vou mudar, que isso não vai mais acontecer. Aí a mulher dá uma chance. E aí o ciclo gira novamente. Então, aí assim, tem a lua de mel. Aí tem a fase boa, que o casal se acerta por um tempo, uma semana, um mês, um ano, depende do casal. E aí a violência volta, né? Então a mulher fica presa no ciclo, porque o autor de agressão fica prometendo para ela que isso não vai mais acontecer. Ele fica por um período bonzinho, aí a mulher fica confusa. E como o casamento é o projeto de vida dela, ela só vai largar mesmo isto a hora que ela vê que realmente a sua vida está em risco. Ou a vida dos filhos, né? Porque muitas vezes os filhos são envolvidos, né? Sim. E quando, por exemplo, tem o caso em que essa tomada de decisão ela já buscou suporte na polícia, registrou o boletim de ocorrência, às vezes procurou a ajuda da família, não foi muito levada a sério. Quando ela pode, de fato, se sentir protegida?
A prisão garante alguma coisa? O afastamento desse agressor garante alguma coisa? Eu queria a opinião dos três. Eu acho assim que momentaneamente a prisão garante sim a proteção. O problema é que a vida é dinâmica, Sim. né? Ele não vai ficar lá por muito tempo. Particularmente, eu entendo que a maior proteção da mulher é o próprio entendimento dela que ela precisa se deixar em proteção, né? Tá. Então, sem ficar provocando, né? Porque algumas provocam, afinal de contas foram massacradas o tempo inteiro. A hora que seria essa elas, provocação? por exemplo, mesmo que ele esteja preso, manda recado. Né? Então tem que cortar as relações mesmo, de vez. Sim, mesmo que esteja afastado, continua respondendo mensagem, Tá. ou falando, olha o que eu fiz, fui na delegacia. Então, é o tipo de provocação que só deixa o rolo maior, a Mas confusão aí, maior. doutora Lúcia, até por essa experiência que vocês têm no atendimento, no caso, ela teria que deixar de passear, deixar de trabalhar, deixar de fazer as suas atividades corriqueiras em função dessa proteção? Não necessariamente, né? Tem o programa Guarda Amiga, por exemplo, que é uma forma dela poder se locomover e ter, muitas vezes, a certeza de que está sendo patrulhado se ele está próximo dela ou não. Mas ela tem que prestar atenção, ela tem que tomar certos cuidados com atenção, né? Chega a Então, pontos que ela tem que mudar da casa dela em função disso? certeza, várias. Tem que sair do lugar, às vezes não conseguem nem ficar em casa de familiares, Sim. né? Pela pessoa conhecer onde os familiares moram. Muitas vezes oferece risco para os próprios familiares. Sim. E a mulher daí não quer saber de ficar lá. Sim. Então, certeza, não é... Só para complementar a fala dela, essa questão da medida protetiva, a gente ouve muitos casos, inclusive as mulheres trazem casos para a gente, eu vi na TV que medida não adianta nada, olha, estava com medida protetiva e morreu. Uma medida protetiva sem orientação, para algumas mulheres é nada, né? Então é muito importante a mulher que sofre violência buscar um serviço de referência, como o CEAMO ou o SOS aqui em Campinas, para ela poder ser orientada com relação ao papel da medida, o que ela tem que fazer a partir daí, Sim. né? Porque sem orientação, realmente, a mulher acaba respondendo o telefonema, acaba entrando em situações... Ou a pessoa aparece na porta da casa dela, por exemplo, chorando, falando, não, eu só vim aqui pegar minhas coisas. Eu já atendi um caso assim, a mulher deu as costas para ele entrar na casa, ela levou 9 facadas. Por sorte, ela não morreu, ela chegou ao serviço. Sim. Mas era uma mulher que tinha uma medida protetiva e não foi orientada com relação a essas coisas, né? Então, assim, como a nossa população é muito desinformada, é muito importante que quando a mulher recebe uma medida protetiva, procure um serviço de referência para ela ser orientada com relação às questões da sua proteção. Sim, vereador. Eu concordo com o que elas falaram. Tem que existir essa maneira de estar monitorando o agressor, né? Porque na maioria das vezes ele acaba tendo alguma atitude que vem acontecer o feminicídio, vem acontecer outros tipos de agressões. E o que eu vejo também é que usam muito, por exemplo, a família que tem criança. Ele acaba usando a criança como um motivo de querer se aproximar. Eu tenho filho, eu quero ver o filho. Sim. Então acaba tendo esse álibi aí de uma válvula de escape. Sim. Mas é uma forma de querer se aproximar para acabar agredindo a mulher. Eu vou te dar um exemplo um exemplo verdadeiro que eu vi isso daí. Existe uma família de um bairro aqui de Campinas, não vou citar por questão de ética, mas é na cidade judiciária. Um dia eu fui lá e eu fui ver outra coisa, não me lembro o que era. Mas eu acabei encontrando com essa moça, com 2 crianças pequenas. Eu conheço ela, eu conheço o marido, o agressor no caso, e ali eu fiquei emocionado, eu posso te garantir. Ela chorando, descendo lágrimas, uma menina que eu vi crescer, com as 2 crianças ali, sem rumo. Ela falou que tinha medo de ir para casa de apoio,
porque ele poderia ir lá tentar invadir a casa ou descobrir onde era. E aí você via o desespero no olhar dela, com medo da violência do marido. Tá certo, então. Questão de ordem vai para um breve intervalo e volta já já falando sobre esse tema. Não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a Lei Maria da Penha e também o feminicídio. São 12 anos de Lei Maria da Penha e desde 2015 o crime cometido contra a mulher pelo simples fato dela ser do sexo feminino aí, para uma mulher se defender de atos violentos que são cometidos por seus parceiros. Bom, primeira coisa, botar a boca no trombone. Avisar a família, avisar a escola dos filhos, avisar amigos, toda a rede que ela tem, ser avisada, não deixar isso como um evento privado, guardado para ela. Então, botar a boca no trombone nesse sentido, espalhar o que ela está sofrendo e fazer a denúncia. Sim. Tá? Essa questão assim de que aumentou o índice de violência, isso é uma coisa que a gente realmente tem que falar com muita cautela, porque não dá para a gente saber exatamente se foi o índice de violência que aumentou ou se foram as denúncias que aumentaram, tá? Porque até então essa mulher ficava calada. Exatamente. O que a gente tem visto agora dos últimos anos é um aumento na busca pela delegacia, por fazer a denúncia, né? Sim. Então, o primeiro passo é sair desse âmbito privado de sofrimento e começar a disseminar o que ela está vivendo dentro da casa e se precisar fazer a denúncia, sim. Ok, tá certo então. Agora, quando a gente fala num tempo em que a mulher discute tanta coisa sobre o direito do próprio corpo, etc e tal, mas ela fala justamente da questão da integridade, da questão física e emocional, e muitas vezes a gente fala de violência psicológica e a violência física. O que é pior? Quando vocês que têm essa experiência de trabalhar com essas mulheres, de ouvir essas mulheres, a violência física ou emocional? Lúcia? O que eu escuto com maior dor é a violência psicológica, né, emocional. Sim. Porque é uma violência que esmigalha, né? É uma violência que deixa ali apertada, que deixa a mulher se sentindo um nada. É a pior coisa. A mulher algumas perdem a noção de quem são, né? Elas simplesmente acham que fazem parte daquele outro composto junto com o marido, não se acham mais elas. Sim. E isso acho que é a pior parte, porque a violência física, bem ou mal, ela aparece, né? Por mais que seja assim, humilhante até você aparecer em algum lugar com aquilo marcado, o rosto. Uma vez eu vi uma mulher que tinha levado uma tabuada e era aqui inteiro o braço roxo, estava preto inclusive. Mas assim, é diferente, mesmo porque as pessoas se veem, então elas veem a manifestação da violência. A violência emocional não. A violência emocional fala, não, você tá aumentando. O que tem? É só não escutar. Ele gosta de você. Ele gosta. Você acha que se ele não te amasse, não falava isso? Não. É que ele quer cuidar, isso, né? E isso vai acabando. Certo. Eu acho que é importante lembrar que a violência psicológica, ela está sempre presente. Mesmo quando tem uma violência física, uma violência patrimonial, a violência psicológica, ela está sempre presente. E eu acho que o que deixa a violência psicológica mais grave é a frequência. Ela costuma ser diária e o dia inteiro que ele está na presença dela, né? Então, isso realmente, como ela falou, vai minando, inclusive, as questões de identidade, né? Até quando ele agrada a ele, na verdade, ele está violentando psicologicamente. Exato, porque ela já perdeu a referência, né? Sim. Será que ele está bom? Será que... Sim. Né? Então, a violência psicológica, ela tem essa perversidade, né? Ela é sutil, no entanto, ela é diária, ela é danosa, porque a mulher começa a acreditar nas coisas que ele começa a falar. Por exemplo, você não vale nada, você não faz nada certo,
né? Certo. E no caso de, para a mulher, defesa pessoal, pode ser uma alternativa? Eu creio que sim, na minha opinião, sim. Inclusive, quando eu entrei no SEAMO há 5 anos atrás, eu fui fazer um resgate da história do SEAMO e na inauguração do SEAMO, no primeiro ano, eu não lembro se no primeiro até o segundo ano, era oferecida, além dos atendimentos, aula de defesa pessoal. Sim. Porque o SEAMO existiu, ele foi inaugurado antes da Lei Maria da Penha, então a gente não tinha nem o respaldo da lei, né? Mas eu ainda hoje vejo a necessidade, sim, das mulheres aprenderem defesa pessoal. O único porém que eu acho é que é o seguinte, né? O SOS até desenvolveu um índice numa pesquisa do CNPq, e esse índice acaba mostrando o quanto a mulher vítima da violência se coloca em risco. E então eu acho assim que é válido, mas ao mesmo tempo é uma coisa que você tem que encaixar no momento correto, entendeu? Teria Porque que ser uma se defesa você- pessoal junto com um atendimento psicológico, alguma coisa nesse nível? Acho que uma defesa pessoal junto com a separação, né? Não, Porque sim, a aprender defesa separação, e mas vamos continuar, né? supor que essa mulher, ela tem a casa dela, ela tem que continuar trabalhando, e ela chega na casa dela, ela é abordada pelo ex-marido, já separou, já fez tudo, mas ela é abordada e ele tenta agredi-la. Como ela vai se defender? Porque aí ela também já perde, ela vai sair correndo, ela vai viver para sempre mudando? Vereador, e depois queria que o senhor falasse um pouquinho depois da Lúcia, tá bom? Tá bom, então. Eu acho assim, é útil, muito útil, eu não discordo disso. Eu acho que tem que ser usado com cuidado, porque, por exemplo, se você resolve aplicar algum tipo de golpe ou fazer algo da defesa pessoal e a pessoa está com uma faca ou uma arma, você tem que saber muito bem o que você está fazendo, porque senão você só aumenta a ira da outra pessoa para que aquilo seja usado contra você. Então, realmente, tem um momento para usar, é uma ferramenta útil, mas que a mulher tem que ser orientada, inclusive, sobre quando usar essa ferramenta. Ok. Vereador. No meu ponto de vista, eu concordo com elas. Porém, eu acho que a pessoa teria que ter um treinamento específico em relação a isso daí. Pegar uma pessoa que não tem nenhum tipo de aperfeiçoamento na questão de lutas marciais, ou seja lá qual for, defesa pessoal, ela vai acabar sendo agredida. Vale lembrar aqui que também, nós estamos falando, não sei se, mas da agressão do homem contra a mulher na questão familiar, né, da violência doméstica. Sim. Mas a gente também tem que agregar aqui as tentativas de estupro, né, as tentativas de assalto, que no momento o bandido ali acaba agredindo a mulher. Mas aí isso é uma outra tipificação, Tá, mas né? é uma violência também. Sim, mas ela não eu vou entra na citar- questão da Lei Maria da Penha aí, né? Tá. Não, é que ele está falando que isso, a defesa Da defesa pessoal seria pessoal. importante Não, tanto para a exatamente, questão de violência qualquer caso. doméstica Certo. quanto violência urbana, né? É isso, Entendi. né? Exato. Seria útil para ambos os Também porque no momento que você vai ser agredida ou tentativa de violência, Sim. qualquer que seja ela, o ser humano acaba reagindo de alguma forma. Verdade. Eu vou te dar um exemplo para você. Eu moro ali no Naveral. E a minha irmã, tem uma irmã minha que trabalha no centro da cidade. E ela descia ali na Baden, sentido Bosque dos Guarantãs, e para casa da minha mãe. Mas daí há muitos anos atrás. E parou um carro ao lado dela, o cara pegou uma faca e acho que ia tentar jogar ela dentro do carro. Sim. Ela pegou uma pedra que tinha ali e jogou, se defendeu daquele jeito. Foi uma forma dela se defender. Sim. Ela acertou o vidro do carro, começou a gritar, se manifestou de alguma forma e ele foi embora. Sim. Então, quer dizer, ela não estava preparada, mas a iniciativa dela de tentar se defender de alguma forma acabou ajudando Sim. ela naquele momento. Certo, Então, que é aquela coisa de, na maneira agora, até partindo porque os últimos fatos se discutiu, inclusive acho que eu vi até programas a respeito disso, que é aquele ditado: em briga de marido e mulher não se mete a colher, até por conta de que a gente teve esse recente aí homicídio,
que ganhou grande repercussão no sul do país, que tem imagens, vizinhos depois que depuseram, olha, eu ouvi, mas eu não sabia o que fazer, eu achei melhor não ligar para a polícia. E aí, gente, em brigas de marido e mulher, se mete a colher ou não? Vereador. Você vai lá, se você não sabe se o cara tá armado, se ele tá com a faca ou se tá com um revólver, aí acaba acontecendo, acho que coisa pior, do meu ponto de vista. Eu acho que a iniciativa seria, como a Patrícia falou, colocar a boca no trombone. Hoje nós temos os meios de comunicação muito fácil, ou liga para a Guarda Municipal ou liga para a Polícia Militar, de imediato, do meu ponto de vista. Certo. Então seria o caminho mais correto, né? Se você acaba se envolvendo, aí... Eu já vi casos que a pessoa quis se defender e entrou em vias de fato com o marido. Aí acabou falando, por que você está defendendo? Então você está tendo algum caso com ela? Sim. Você entendeu? Então entra nessa tese. A situação fica até pior. No meu ponto de vista, acaba acontecendo coisa pior. E então o primeiro passo, eu acho que o correto é chamar a Guarda Municipal ou a Polícia Militar. Ok. Mas assim, me parece que você colocou a coisa de uma forma muito direta. Eu estou vendo meu vizinho, eu não vou me meter lá. De fato, eu pessoalmente, você não deve ir lá, mas a gente tem a liberdade, a nossa legislação permite isso, que a gente ligue para a polícia Com certeza. e conte da violência que está acontecendo para ela ser socorrida. Não, de imediato, Deve meter a sim. colher nesse sentido. Nesse sentido, sim. Né? Dessa forma. Eu estou falando não ir lá Não ir lá pessoalmente. Tentar resolver pessoalmente, mas que é um ligar, sim, risco, é né? obrigação nossa. Certo. Mas a lei Nós permite. temos a obrigação de ligar. Exatamente. Isso daí, sim, eu concordo. Não é nesse sentido que eu falei. Eu falei não ir lá, entrar em vias de fato. Não, mas é porque antigamente as pessoas nem ligavam. Falavam isso, não, em briga de marido e mulher ninguém se mete. Não, tem que se meter, tem que se meter nesse sentido, chamando a polícia no momento da agressão. E assim como o vereador falou, não indo diretamente, até porque não sabe o que pode estar de fato acontecendo. Mas ligar para 153, ligar para 190 é importante. Sim. Tá. E o serviço do 180? Qual é, de fato, inclusive sempre fala de aumento de denúncias pelo 180. Isso é só uma estatística ou não? Esse serviço, ele de fato aponta e pode, de alguma forma, não necessariamente naquela hora, ajudar a mulher a sair de uma situação como essa? Doutora Lúcia. Então, o 180, ele encaminha as denúncias para o caminho que elas têm que tem que ser dado para elas, né? Então, encaminha para os lugares corretos. Mesmo que você não esteja ligando para uma delegacia, o 180 pode avisar que houve a denúncia naquele sentido. Sim. E orientar a pessoa. Acho que o papel mais importante é exatamente orientar quem está ligando para fazer a denúncia. Pode ser que você ligue para o 180 e, não sei, a orientação pode ser, ligue para a Guarda Municipal da sua cidade. Sim. Enfim, entende? E esse ponto é bem importante, porque é uma denúncia anônima e você se manifesta e deixa que o caminho correto seja seguido. Tá, hoje a gente fala muito de números e até a Patrícia já mencionou a respeito de que talvez... Não é que os casos estejam aumentando, mas sim as pessoas estão tomando coragem de fazer a denúncia. Vocês acreditam que mesmo assim, mesmo com esse número crescente, há casos subnotificados? Sempre. Certeza. Sempre. Muita gente ainda não fala, então. Muita gente. Mas nesse caminho, o que vocês acham que pode acontecer? A gente tinha antes, digamos que uma violência, de certa forma, desconhecida, né? Ou então maquiada, de certa forma, com os serviços de atendimento, 153, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio e outros tantos serviços que a gente tem em vários municípios pelo Brasil e agora a Vara aqui em Campinas especializada também. Isso está subindo, vai chegar um ponto em que a gente consiga reverter esse processo ou a gente vai demorar ainda muitos anos até que essa educação que o vereador mencionou lá no comecinho, que você também mencionou, possa fazer efeito de alguma forma? Sem trabalhar a conscientização da população, que é através da educação, não tem como a gente imaginar um futuro diferente.
né? Porque essas crianças hoje podem se tornar autoras de agressão se isso não for conversado. Sim. A gente tem outra questão cultural muito importante aqui no Brasil, que é a questão da educação das crianças. Nós, brasileiros, educamos as crianças de forma muito violenta, na base sempre punitiva, com castigo ou surra. Tá? Então a criança ela vai crescendo entendendo que ela vai resolver os problemas da vida dela assim, mandando, se não obedece, bate, né? Então se realmente a gente não tiver um programa de educação para essas crianças e para as famílias dessas crianças, no sentido de uma conscientização, né, de dizer não à violência dentro de casa desde pequeno, a gente não consegue mudar. A hora que ele crescer, ele vai resolver as coisas como ele aprendeu em casa. Sim. Dando bronca, batendo, pondo de castigo, Certo. de forma punitiva, né? Certo. E abusiva, na maioria das vezes. Doutora Lúcia. Eu acho que, inclusive, deve-se fomentar formas alternativas de educação. Exatamente. Porque a conversa resulta muito melhor resultado do que a violência. Mas ela tem toda a razão. A criança aprende que a violência é aplicada por aquele que a ama, então já vem isso na cabeça. Então a violência é aceita como se fosse assim, quem ama corrige violentamente, é aceito Aquele papo isso. lá na infância que muitos ouviram, eu tô te corrigindo que é pro seu bem. Isso, eu tô batendo que é pro seu bem, né? Porque existem formas de correção, mas assim, a violência que é o problema. Então, isso eu acho um ponto muito importante, isso precisa começar a ser estimulado, formas alternativas, e o entendimento dessas crianças, para modificar o entendimento de que não é esse o caminho do dia a dia, né? Apesar dessa criança ter vivido isso desde a infância, quando chega em adulto, em alguma fase, é necessário que ela entenda que esse não é o caminho, né? Sim. E para isso a discussão dos papéis, né? Os papéis travados. O homem tem esse papel, a mulher tem esse papel. E quem sai do papel não é homem, quem sai do papel não é mulher, enfim. Essa coisa que incita, principalmente em ambientes que culturalmente isso é mais incentivado, isso incita a violência. Então, tudo isso tem que ser discutido e com certeza, a educação, a escola é o lugar para discussão disso. Sim. Agora, quando esse homem, até justamente por não aceitar os mandos, né, aquilo que a mulher passa a desobedecê-lo de alguma forma, e ele, para se justificar e talvez para justificar a ação dele para a sociedade, começa a falar, não, eu faço isso porque ela estava me traindo, eu faço isso porque ela está me traindo, às vezes, e na maioria das vezes é uma coisa que de fato nunca ocorreu. Sim, se você perguntar para praticamente 100% dos autores de agressão, eles vão justificar a violência sim, seja por mentira, seja por verdades. O fato é que mas às vezes ele passa a acreditar naquela mentira. A mentira dele mesmo, né? Acredita. Ele mente pra ele mesmo. E a questão é justamente essa, se ele não tem, na verdade assim, ninguém veio ao mundo para servir ninguém, né? Mas culturalmente a mulher é criada para servir. Né? A mulher ela vive um contexto de servidão desde que ela nasce. Então ela que vai ajudar a mãe a arrumar a casa, preparar comida, o menino vai ficar dispensado para ir jogar bola, para ver o videogame, assistir o futebol na TV. Então essas diferenças vão fazendo com que quando eles cresçam, a mulher tem certeza que o homem está ali para mandar e o homem tem certeza que ele está ali para obedecer. Então ele justifica os abusos a ponto de responder assim, eu já vi resposta de autor de agressão, eu bati porque ela não me obedeceu. Né? Então, assim, eles justificam a violência, sim, seja por mentiras, sejam por verdades, eles justificam. O fato é que se você não traz para a criança, para o adolescente, aquela noção que só os direitos humanos traz, que nada se justifica a violência em direitos humanos, né? Então, eles não têm esse parâmetro. Então, tem coisas que eu acho que justifica a violência, então eu vou lá e bato. Tá certo. Então, a gente vai deixar aqui o telefone, a gente já falou do Disque 180, já apareceu aí. De qualquer forma, também, o guarda amigo, além do 153, tem um outro telefone, que é o 3231
8951. Nós também estamos colocando aí os telefones das 2 delegacias da mulher. O atendimento de segunda a sexta é das 8 da manhã às 6 da tarde. O atendimento nacional, todos os dias, 24 horas, é o Disque 180, que é através da Central de Atendimento à Mulher. O CEAMO, que é o Centro de Referência da Mulher, de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. E essa mulher, ela só pode chegar ao CEAMO através, por exemplo, de um boletim de ocorrência, ou ela pode procurar diretamente o CEAMO? Pode procurar diretamente o serviço. A gente atende procura espontânea, porta aberta também. Tá, e o 0800 também funciona? Funciona. Então é o 0800 777 1050 ou 3236-3619. O CEAMO é na Avenida Francisco Glicério, 1269, no 6º andar, no centro da cidade. Qualquer linha de ônibus passa ali pertinho, então procure o CEAMO também. E além disso, o SOS Ação Família, a Mulher e Família, que também fica no centro, na Doutor Quirino. Doutor Quirino, 1856, é que altura da Doutor Quirino? Logo no final da Dona Libânia. Certo. Logo no comecinho, próximo a Orozimbo Maia. Tá. Acabou a Dona Libânia, que é uma rua de uma quadra, o SOS já está em seguida. Tá certo. Então, na Doutor Quirino, quem está ali no centro tem que descer a Doutor Quirino, digamos assim, Isso. né? Então, repetindo, Doutor Quirino, 1856, no primeiro andar, o telefone 3232-1544, 3234-2272, também de segunda a sexta, das 8 às 5, e tem aqui um serviço chamado Primeiro Atendimento, que pode ser das 9 da manhã às 2 da tarde. Que é o primeiro atendimento? É também uma procura espontânea, é isso? O primeiro atendimento é para procura espontânea, né? Seria um grupo inicial, um grupo terapêutico, onde a mulher conversa, nota que tem outras mulheres passando pelo mesmo tipo de experiência e então é encaminhada, caso ela se interesse, para os atendimentos que ela considere necessário. Então, como eu te disse, a orientação jurídica, o atendimento psicológico ou o atendimento social. Tá certo. E o vereador, repetindo aí que o senhor falou bastante da questão da guarda municipal, né, vereador? Da importância de ter, além do 190, que é a polícia militar, 153, esse serviço. a Guarda Municipal e também a Câmara Municipal está à disposição em campanhas, em iniciativas que pode propor, em estar ajudando esses centros de referência e também na questão da conscientização, como disse a Patrícia, que possa ser feita uma campanha e leve às escolas, sensibilizando as crianças para que tenha essa consciência futura de não estar agredindo as mulheres. Tá certo, então eu agradeço a participação de vocês. O Questão de Ordem fica por aqui. Se você não acompanhou o nosso programa por inteiro, acesse o youtube.com/TV Câmara Campinas. Na playlist vai até o Questão de Ordem. Você assiste tanto esse debate quanto tantos outros que a gente faz aqui na TV Câmara Campinas. Até um próximo programa.